Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa Arrebatamento da Igreja, aqui pela TV Manaim. Ultimamente temos abordado diversos aspectos da Palavra de Deus sobre esse importante tema. Se você ainda não assistiu aos programas anteriores, acesse o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Estamos falando daqui da região de Boston, nos Estados Unidos, e hoje teremos um programa especial com a presença do nosso querido companheiro, pastor Amadeu Loureiro, membro do Conselho Presbiteral. A paz do Senhor, pastor Amadeu. A paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui com os irmãos, participando desse programa. Amém. Muito bom. Amém. Aqui conosco também está o pastor Donald Pelto. A paz do Senhor, pastor Donald. A paz do Senhor. Nesta edição, vamos compartilhar experiências sobre como a mensagem da volta de Jesus tem sido recebida aqui na América do Norte. E vamos destacar o papel fundamental da Igreja Cristã Maranata na proclamação desta importante mensagem e na preparação das igrejas para o arrebatamento nos Estados Unidos e no Canadá. Antes de iniciarmos essa conversa, vamos ler o texto que se encontra em Abacuque, no capítulo 1, o verso 5, e nós vamos ler apenas a segunda parte desse capítulo, que diz assim: Porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Muitos de nós chegamos aqui na América do Norte há mais de 30 anos, e mesmo com tantos desafios ao longo do caminho, uma coisa nunca mudou, que foi a nossa preocupação com a salvação e com a volta do Senhor Jesus. Podemos afirmar com certeza que sempre foi a mensagem central da Igreja Cristã Maranata, a mensagem do arrebatamento da igreja. E passamos por um contexto diferente, onde muitos se converteram aqui e não tiveram a mesma vivência espiritual que tivemos no Brasil. A obra do Espírito Santo tem sido um instrumento para manter viva essa experiência com Deus, nos ajudando a não perder aquilo que recebemos desde o início, desde a nossa conversão, que é uma fé viva, fundamentada na doutrina, no clamor pelo sangue de Jesus e na certeza de que Jesus vem. Amém. Vamos começar a nossa pergunta com o pastor Amadeu. Pastor Amadeu, você sempre acompanhou desde o início como essa mensagem chegou à América do Norte. Eu pergunto para o senhor, quais foram as experiências que mais marcaram a nossa história aqui? Para contextualizar bem, o início da igreja, ela já veio, porque o início da igreja ela tinha uma mensagem de saída, né? Que era sobre o arrebatamento da igreja. Quer dizer, o foco da nossa pregação era a segunda vinda de Jesus. Nós somos pentecostais. A nossa primeira experiência foi com o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, e essa era essa mensagem. A igreja começa em 1968, um grupo pequeno. Em 1973, o pastor Dodge tinha uma filha que fez um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, na cidade de Rochester, passou um ano aqui na casa de uma família. Essa família era evangélica, o pai tinha sido missionário na África e tudo mais, e o pastor
E o senhor deu uma orientação, o pastor Dodge com o pastor Gedeuti e a esposa vieram e passaram um mês aqui. Foi o primeiro contato aqui. Houve aquele contato, alguns desses irmãos dessa família foram ao Brasil, tiveram contato conosco, foi um contato assim muito mais familiar. Porém, com o passar dos anos, em 1987, com a morte do primeiro presidente, que foi o Dr. Barros, presidente Barros, isso que a gente sempre fala, que a última revelação que ele teve quando ele se dirigia para o hospital, envia um pastor para o início da igreja nos Estados Unidos. Maravilha, hein? E então foi enviado um pastor que tinha um grupinho muito pequeno, muito incipiente, na cidade de Kinderhook, aqui no estado de Nova York, no interior de Nova York. Esse veio para cá, houve um início ali, um pequeno, grupinho pequeno, houve a compra de uma propriedade em Chatham, que é muito perto ali de Kinderhook, e começou-se uma igreja ali. Foi praticamente o nosso início aqui na América, assim, como estabelecimento de igreja aqui na América, com o nome, o primeiro nome foi Maranatha Christian Church, foi o nosso primeiro nome aqui nos Estados Unidos, depois foi mudado. Mais alguma coisa que você... Não, sim, temos muitas perguntas, nosso tempo ainda está, né, só começando. Vamos lá. No final dos anos 80, teve início um trabalho com alguns irmãos americanos em Washington, D.C., com estudos bíblicos, abordando as doutrinas básicas da igreja como corpo de Cristo e a mensagem sobre o preparo para a volta de Jesus. Com essa mensagem, foi recebida na cidade de Washington, na região de Washington, naquele início, e mais tarde um pouco lá em Chicago. E como que foi a expansão desses grupos de irmãos ali na região de Washington e Chicago? Quando esse pastor nosso, né, veio para Washington, já havia um grupo estabelecido, já havia um início ali, ele veio anos depois. Apesar desse início ali em Chatham, né, Kinderhook, Chatham, mas naquela região ali, havia americanos, porque havia um grupo de irmãs americanas, brasileiras, que haviam se casado com americanos e que estavam naquela região ali. Então não era um grupo só de brasileiros, era uma mistura. Eu acho que era metade brasileiros e metade americanos, porque algumas irmãs, algumas moças que vieram para morar nos Estados Unidos, naquela região, casaram com americanos e ali começou era misturado, uma igreja de brasileiros e americanos. Eu talvez diria que tinha mais americano do que brasileiro, naquele grupinho. Certo. Alguns anos depois, o pastor foi enviado, era das relações exteriores, então ele foi destacado com um trabalho em Washington. Começou um trabalho ali de contato com alguns irmãos, estudo bíblico. Até alguns coreanos, né? É interessante, quando ele estava para sair, ele teve uns contatos com os coreanos, mas o contato maior com o coreano foi quando ele saiu de Washington para Chicago. Exato. Porque a casa que ele morava em Washington, ele passou para os coreanos. E nesse contato dele, quando ele estava se transferindo para um posto, né, diplomático em Chicago, ele passou uma coisa muito interessante. Você vê como é que o Espírito Santo faz as coisas. Passou essa casa para um grupo de coreanos. E ele testemunhou para esse grupo de coreanos. E esse grupo de coreanos ficou interessado. Como ele já tinha um início ali em Washington, esse grupo começou também a ter contato conosco em Washington. Ele foi para a região de Chicago, um trabalho ali na região de Chicago e também no estado de Indiana, que é ali perto, onde nós começamos uma igreja
ali em Lafayette. Aqui o pastor Donald, pastor americano, né? Aquela universidade, onde tinha os irmãos da universidade lá da Universidade de Purdue. Né? Então esse eixo foi assim uma coisa assim muito rápida. Do espírito mesmo, a gente pode dizer. Foi exatamente. Temos aqui o pastor Donald, que é um pastor americano. Na verdade, hoje ele é mais brasileiro que americano, né, pastor Donald? E que você participou lá desse início. Eu lembro até essas pessoas que o pastor Amadeu estava referindo. Naquela época era 1997. Eu morei no Brasil em 96, até 97 retornei e morei na igreja por uns 10 anos em Chicago. E aí nós damos assistência àquela igreja de Indiana, viajamos a fim de semana e a igreja Chicago era só americano. Eu não conhecia brasileiros. Às vezes, de vez em quando alguém chegava, mas era só louvor em inglês, pregação só em inglês. E eu participei 10 anos nessa igreja. E foi uma grande experiência, dons espirituais, falando sobre arrebatamento da igreja, toda a doutrina. Então, foi uma grande experiência para nós. Maravilha, maravilha. Falamos um pouco aqui do início da igreja, falamos da parte norte do país. Vamos falar agora um pouco da parte sul, Flórida, que é um estado muito bom de se morar, inclusive faço a propaganda aqui, pessoalmente, eu moro na Flórida. Vamos lá, pastor Amadeu. Essa mensagem de que Jesus vai voltar, ela fala diretamente à alma sedenta. Aquele que atende que há um projeto eterno além desta vida terrena, e essa mensagem encontrou lugar no coração de muitos ali no estado da Flórida, especialmente no final da década de 90, né? Mais uma vez, pergunto ao senhor, como foi o início da obra ali na Flórida? Ali na Flórida nós tivemos uma participação mais intensa. Como era feita a assistência do Brasil, vocês? Exato. Aquela região da Flórida, especialmente aquela região ali de Miami, aquela região que você mora, o sul da Flórida e tal. Toda aquela região ali. Era cuidado, ficou mais na dependência do pastor Telmo Aragão, que já é falecido. Ele tinha verdadeira paixão por aquela região. Quase todo mês ele estava ali. E nós vínhamos, normalmente, de 3 em 3 meses, a gente vinha ali para dar assistência. Foi um trabalho interessante, porque era um trabalho basicamente, realmente, de brasileiros. Havia poucos americanos, muito pouco americano, alguns latinos, muito pouco, mas era um trabalho basicamente de brasileiros. Nós começamos ali, né, e houve um crescimento ali, e ali nós atingimos um grande assim, nível de pessoas ali, até a compra do nosso primeiro imóvel, que foi em Hallandale. Hallandale, exato. Um imóvel hoje muito valorizado, numa igreja ali. Depois expandimos, e aí depois o Ronildo tem muito mais que falar sobre essa expansão do que eu. Depois dali, de Miami, nós viemos para Orlando. Isso. Foi a nossa... saímos de Miami, viemos para Orlando. Pompano Beach. Pompano Beach. E subimos ali um pouco, chegamos até Atlanta, né? Na Geórgia, né? Hoje nós temos 7 igrejas na Flórida. Então, esse início da Flórida foi muito próximo desse início aqui no estado de Nova York. Foi na mesma época. Quase na mesma época, exato. Agora, o primeiro seminário nosso, assim, importante, foi realmente no estado de Nova York. Isso, nós vamos falar sobre ele um pouco mais na frente. Então, como era feita a assistência de vocês? O presbitério sempre enviava os pastores, né, para fazer visitas, para trazer a doutrina, para implementar aquilo que era aplicado no Brasil. A Flórida foi um trabalho muito mais intenso, porque nós, para você ter uma ideia, nós fizemos um programa, às vezes, na Flórida, isso foi muito útil. O presbitério enviava
eu não tenho impressão, era, cara, de 2 em 2 meses. Vinham, Os pastores, né? Eram 2 pastores, era uma dupla. É. Era eu e eu, né, geralmente eu vinha com o pastor Jairo, né, e depois tinha outra dupla que vinha também, Peixoto e um outro pastor. Então, 2 meses vinha eu e Jairo, ficávamos 2 semanas, né, Aham. ou 10 dias. Aí passava 2 meses, vinha o Peixoto com o outro, passava mais 10 dias. Foi um trabalho bastante intenso ali no início. A Flórida foi muito bem assistida. Muito bem. Esse trabalho era para estabelecer doutrina ou era para ensinar, era para cuidar, era pastorear? Olha, O que olha era? só, nós tínhamos um grupo de... Há uma coisa muito interessante. Um grupo de brasileiros Uhum. que já tinham conhecido a igreja no Brasil, porém, teve um grupo de brasileiros que se converteu na Flórida. Exato. Eles se converteram. Então, pessoas que tinham contato e se converteram na Flórida. Alguns americanos, como tem hoje lá na Flórida, alguns americanos. Daí ela evoluiu. Aí depois ficou Miami e ficou Orlando, quase que trabalhando, quase que funcionando ao mesmo tempo. Nós tivemos também lá, no início, até um seminário na Flórida, né? Depois do seminário que teve lá em Newark, nós tivemos um seminário na Flórida já com Tinha em Chicago, um grupo grande. aqueles de Chicago, muitos anos, Lá no tinha naquele Lake Lake Geneva. Geneva. Né? Mas antes de Chicago, nós tivemos o primeiro seminário aqui nessa região, foi em Nova York. Em Nova York, exato. Esse seminário de Nova York, veio gente da América, de vários pontos da América, pastores, tiveram contato conosco, grupos. Outros O grupos? pessoal, o início do trabalho no Texas, o início do trabalho na Califórnia, o início do trabalho em Utah, Las Vegas, né, que é Nevada. Las Vegas, Nevada, né? Nevada e Utah, lá na cidade de Provo, né? Provo, então isso tudo começou através do primeiro seminário em Nova York. Isso. Primeiro seminário em Nova York. Deve ter sido 96, por aí, 1996. Esse seminário, e eu me lembro que, viu, Ronildo e Donald, que a grande mensagem desse seminário foi a revelação. E tinha vários Vocês nunca tinham ouvido? Nunca tinham ouvido. Sobre a revelação, o pastor Dotinho entregou uma mensagem interessante sobre a revelação. Quer dizer, o que era a revelação. Aí citou aquela coisa da luz, citou Einstein e tal. E tinha alguns, até cientistas lá do meio, que acharam impressionante, alguns professores universitários. Realmente, aquele seminário, aquele primeiro seminário de Nova York, foi um impacto muito grande para todos os Estados Unidos. Muito importante. Nós vemos que nosso tempo já está se aproximando ao fim, mas nós vemos como que Deus faz as coisas, né? Um grupo de brasileiros conheceu a igreja, a obra do Espírito Santo no Brasil, se mudou para a América e aqui o Senhor deu continuidade, não é? Abrindo portas, abrindo igrejas, para que essa esperança nossa de sermos arrebatados, ela se tornasse algo real. E influenciou outros países, né? Igual o grupo de Washington foi para Seul, foi para a Coreia. A igreja está lá. Então... Exatamente. Porque depois desse grupo, muito interessante essa colocação, esse grupo que eram diplomatas que tinham tido contato com o nosso pessoal do Brasil, que eram também diplomatas, esse grupo, inicialmente eles foram para o Canadá, alguns foram transferidos de Washington para o Canadá e tiveram uma participação no início lá na igreja no Canadá. Interessante. Entendeu? E depois eles foram para a Coreia, voltaram para a Coreia e o início da igreja, eles foram responsáveis pelo início da igreja na Coreia. Que maravilha. Amém. Foram ao Brasil, depois se integraram. Conheceram o Brasil, conheceram a estrutura nossa no Brasil, né? Ficaram maravilhados. Todo mundo que conhece aquilo que nós temos se maravilha, porque é algo realmente do Espírito Santo, não é? Esse versículo que o senhor leu no início, eu lembro quando eu entrei na igreja
eu abri a palavra e eu falei, Senhor, essa é a tua obra? Eu perguntei ao Senhor, ele me deu esse versículo, olha, eu vou fazer uma obra nos seus dias que você não vai acreditar, alguém te fala. E eu estava no Brasil, 17 anos, e eu falei, o que é isso? Não entendi. Mas hoje em dia a gente entende que essa obra é maior. Donald e Ronildo, eu sou mais antigo do que vocês, né? Mas eu aprendi nessa obra que há uma linha profética, quer dizer, inimaginável. Tá? Por exemplo, você foi para o Brasil. Você acha lá na eternidade, no plano de Deus, já não tinha algo estabelecido para você? Certamente que sim. Certamente. Entendeu? Porque a vida, nós aprendemos nessa obra. Profética, né? A nossa vida é profética. Então, Deus, na onisciência dele, diz, eu vou levar esse camarada para lá, vou preparar esse camarada lá e tal. Aí, quer dizer, é o tempo dele. Quer dizer, como nós poderíamos, e eu digo isso, entendeu? O seguinte, que eu já estou desde o início, quando aquele comecinho daquele grupinho lá, e o senhor disse que a obra atingiria o mundo todo, quer dizer, por trás disso tinha uma operação do Espírito Santo. Que Deus, como é que nós vamos atingir a Coreia? Como é que nós atingimos o Japão, que hoje está... Me faz lembrar, pastor Amadeu, aquela visão do púlpito de ouro. Essa visão do púlpito de ouro... Muito interessante. Isso antes do Dr. Barros morrer. Isso. Antes do pastor Barros morrer. Nós tínhamos um desafio, porque nós já tínhamos Portugal, que tinha começado em 78. 77 para 78. O primeiro seminário em Portugal foi em 81. Mas nós não tínhamos mais nada, só Portugal. E de Portugal nós começamos a entrar para a Europa. Primeiro foi Espanha. Nesse período da década de 80, nós fizemos uma vigília de pastores lá no Manaim, e o objetivo, o senhor revelou que o objetivo dessa vigília era a obra no exterior. O questionamento foi o seguinte: nós não temos recursos, nós tínhamos pobre, igreja pobre, no início, igreja de poucos recursos. Quais recursos nós vamos ter para sair do Brasil? A moeda brasileira muito desvalorizada em relação às moedas estrangeiras, principalmente o dólar, que é o que comandava. Idioma. Você tinha que ter pastores que falassem idiomas. E nessa vigília, no auge dessa vigília, o senhor deu uma visão de um púlpito de ouro. E nós perguntamos, aí todo mundo, não, o senhor vai dar o recurso, o senhor vai dar e tal, tudo bem. O senhor disse, não, o recurso não é esse. Vocês vão entrar no exterior com a palavra que eu dei. O púlpito de ouro, da palavra revelada. Isso. Então, o resto era secundário. Nós entramos na Holanda e, de repente, se converte no Paraná um holandês. E ele começou a ser responsável, ele e a família dele, toda de holandeses, quase que imediatamente, no mesmo ano, se converte essa família de holandeses no Paraná. E nós começamos a trabalhar com essa família lá nas nossas igrejas na Holanda. Depois até foi enviado um irmão para lá para trabalhar lá, e hoje é o pastor lá na Holanda. Da Holanda nós atingimos Bélgica. Então, uma coisa, estou adiantando para vocês, falando fora da América, para saber que por trás de tudo isso há uma operação. A operação de uma preparação do Espírito Santo. Porque a mensagem... O arrebatamento. Exatamente. O Espírito Santo tem pressa. Exato. Então ele age em favor do homem para manter essa chama viva e esse desejo que temos de ir para o céu. Né? Engloba tudo isso, o arrebatamento da igreja. Amém. Glória a Deus. Muitas perguntas, muitos pontos importantes. O início aqui foi maravilhoso. Nós vemos que é o agir de Deus, a operação de Deus em nosso favor. Vamos lá, muitas são as nossas experiências que poderíamos compartilhar aqui com os irmãos, ficarem aqui o resto do dia falando, mas vamos continuar esse tema na próxima semana. Muito obrigado, pastor Amadeu, por ter vindo. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado, pastor Donald. Paz, Senhor. E você que está assistindo ao programa O Arrebatamento da Igreja aqui pela TV Manaim,
em uma edição especial sobre a mensagem da volta de Jesus. Tem sido recebida aqui na América do Norte. Este programa também está disponível no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Continue ligado na nossa programação e que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.